Não restam dúvidas que o povo brasileiro já está cansado de tantos políticos corruptos e tanta corrupção. Os generais voltaram a ter protagonismo político no país. Será que eles querem mesmo poder? O vídeo de hoje é sobre um assunto polêmico: intervenção militar. Vários brasileiros são ansiosos e imediatistas, querem tudo na hora, para ontem, e não sabem esperar. Se querem comer macarrão, pegam um miojo. Se colecionam figurinhas, já querem completar o álbum. Se querem resolver a questão da corrupção, esperam que surja algum salvador da pátria. Ocorra alguma solução mágica ou milagrosa. No nosso caso, a intervenção militar. Acreditam que acabará definitivamente com todas as falcatruas da nossa política. Nem tudo dá para conseguir na hora, feito caldo de cana. Por mais que a mãe queira beijar o seu bebê no primeiro mês, ela terá que controlar a sua ansiedade, ter paciência e esperar os 9 meses, a gestação completa, para poder beijar o seu pimpolho. Também temos que ter paciência, enquanto ocorre de modo lento e constante o processo de limpeza da lama que suja há décadas a nossa política. Eu recebo nos meus grupos do WhatsApp inúmeras mensagens sobre intervenção militar. Tenho certeza que você também. Recebi um vídeo onde um cidadão defendia a intervenção militar com uma boina na cabeça, se passando por um militar. Falava que era capitão-major do Exército. Esse posto nem existe nas Forças Armadas. Cuidado para não acreditar em tudo que escuta. Existem inúmeros boatos e mentiras nas redes sociais. Enfim, o que é intervenção militar? É quando há uma ruptura constitucional e os militares assumem a condução do governo e do Estado. Em grosso modo, é uma forma de demitir todos os governantes atuais. Ou seja, é uma forma de substituição de um governo civil por um governo militar. O processo de intervenção militar requer atenção, pois não é submetido à apreciação do Congresso Nacional e também não é ouvido nenhum órgão federal. Os defensores da intervenção militar, com enorme razão, argumentam que a classe política está desacreditada, que em 99% dos atuais políticos falta moral, ética e credibilidade, que a corrupção está desenfreada, que o nosso país está sem rumo, que os poderes da República, legislativo, executivo, judiciário, não estão conseguindo driblar a crise moral e econômica presente, que nossa economia está cambaleando, que todas as instituições estão tomadas por quadrilhas de bandidos, que não acreditam no Supremo Tribunal Federal, STF, que é uma escalada da violência, que o quadro da atual segurança pública está degradante, que os atuais impostos são abusivos, realmente são, que atualmente está havendo uma inversão de valores, uma desvalorização da família e dos preceitos básicos da nossa sociedade. Concordo com todos os argumentos que citei. São verdadeiros. Realmente estamos vivendo no Brasil uma situação que beira o caos. É importante destacar que o povo está pedindo nas ruas é intervenção militar, muito diferente de ditadura. E o que é ditadura? Ditadura é algo terrível que ninguém quer. É um governo autoritário, caracterizado pela tomada do poder político e com apoio das Forças Armadas. É um regime antidemocrático, onde não existe a participação da população. Existe apenas o controle do Estado sobre todas as áreas da sociedade. O ditador não respeita as leis em vigor, subordina os órgãos legislativos e judiciários e não admite oposição a seus atos, ideias e decisões. O ditador, para se manter no poder, utiliza a censura, a repressão policial, a repressão da liberdade de expressão, prisões arbitrárias, a tortura, o controle das pessoas e dos meios de comunicação, ou seja, a imprensa. Não existem eleições e as regras para a escolha do futuro governante não são transparentes. Vou citar alguns exemplos de ditadores: Adolf Hitler na Alemanha, Augusto Pinochet no Chile, Saddam Hussein no Iraque, Muammar Gaddafi na Líbia, Kim Jong-un na Coreia do Norte, ditador atual. Um questionamento é importante fazer. A nossa Constituição Federal prevê a possibilidade de uma intervenção militar? Não. A atual Constituição Federal não prevê qualquer cenário em que militares possam assumir o poder, ainda que com missão e prazo delimitado. Não há nenhum fundamento jurídico que dê respaldo à tomada de poder pelos militares. Pedidos assim
são baseados em interpretações equivocadas da Constituição. A tomada do poder pelos militares, ainda que temporária, equivaleria a um golpe. Vejamos o artigo 142 da Constituição Federal. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Como a hierarquia e a disciplina são os dois pilares das Forças Armadas, os militares jamais poderão se rebelar contra o Presidente da República, pois seria uma inadmissível quebra de hierarquia, já que atualmente o presidente Temer é o chefe supremo das Forças Armadas. Os militares jamais poderão se rebelar contra os poderes legislativo e judiciário, pois também seria um crime imperdoável, um imperdoável ato de indisciplina. Eu fui militar de carreira das Forças Armadas durante 12 anos. Sei muito bem que os militares cumprem leis, códigos, regulamentos e, como bons cumpridores, sabem que a Constituição Federal é a lei maior do país. Sabem que ela está vigente e que não autoriza essa intervenção militar requerida por tantos brasileiros. Concordo que o poder emana do povo, porém, tal poder só pode ser exercido através do voto. O fato é que, segundo a Constituição Federal em vigor, as Forças Armadas só podem agir se forem convocadas para tal. Um exemplo disso é o seu emprego em atividades de garantia da Lei da Ordem, a GLO. Para Elivalda Silva Ramos, professor de Direito Constitucional da USP e ex-procurador-geral do Estado de São Paulo, a Constituição claramente subordina as Forças Armadas ao Presidente da República. Sobre esse assunto, a doutora Daniela Teixeira, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, no Distrito Federal, ela falou: qualquer intervenção em que os militares assumam o poder equivaleria a uma ruptura institucional e a um golpe de Estado. Os militares querem mesmo uma intervenção militar? A hipótese de uma intervenção militar também é afastada pelos comandantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que citam os riscos de um retrocesso institucional no país. Vejamos a resposta do general de reserva Augusto Heleno, que foi o primeiro comandante das tropas da ONU no Haiti. As Forças Armadas estão vacinadas e não pretendem tomar o poder. Não pretendem isso. Não buscam isso e de maneira nenhuma trabalham para isso. Os oficiais e generais da ativa afastam essa possibilidade. É lógico que as Forças Armadas se sentem lisonjeadas pela credibilidade que essas faixas demonstram, mas têm plena consciência de que esse não é o caminho. O caminho são as eleições que vão acontecer. Esse é um caminho esdrúxulo. Não é o pensamento nem o desejo dessa geração de militares. A história dá muitos ensinamentos, mas dificilmente se repete. Vejamos agora a manifestação do general Vilas Boas no Senado Federal sobre uma eventual intervenção militar no Brasil. Argumentos do 01 do Exército, o comandante do Exército, o único responsável por expressar o posicionamento institucional da força. Essa hipótese está absolutamente afastada. Nós temos uma grande identidade no Ministério da Defesa. Os três comandantes de força compartilhamos absolutamente. Este é o ânimo das Forças Armadas. Os militares hoje são extremamente legalistas. Eu fico até chateado quando ouço esse tipo de coisa, porque reflete desconhecimento da natureza da nossa essência. Ficam gastando energia com coisas que absolutamente não são pertinentes. O que é intervenção federal? É diferente da intervenção militar. Como vimos, a nossa Constituição não prevê a intervenção militar, mas prevê a intervenção federal, que é um procedimento previsto nos artigos 34 e 36 da nossa Carta Magna, mas nunca tinha sido aplicado. Em condições normais, o governo federal não pode intervir nos estados, mas existem exceções. Segue um exemplo atual. Este ano, o presidente Temer assinou um decreto determinando a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, deixando a segurança pública sob a responsabilidade de um interventor militar, para conter grave comprometimento da ordem pública. O Congresso votou e aprovou o documento. Com isso, a área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro passou para as mãos
do governo federal até 31 de dezembro do corrente ano, 2018. Ou seja, passou para as mãos de um interventor, um general, que tem o poder total para gerir a segurança pública do Rio de Janeiro, controlar a polícia civil, a polícia militar, os bombeiros e a administração da penitenciária. A intervenção federal ocorreu no Rio de Janeiro devido à enorme dificuldade das polícias estaduais em enfrentarem a criminalidade e acabou jogando no colo das Forças Armadas uma atribuição que não é dela, a segurança pública local. As Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria como um todo. Finalizando nosso estudo político de hoje, concordo com o competente general Vilas Boas. Também acredito que não é missão do Exército intervir, e entendo que a Justiça está punindo exemplarmente vários políticos corruptos. Muitos outros serão punidos. Concordo com a senhora Rosana Pinheiro Machado, professora da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Pedidos por intervenção militar são um grito de socorro de uma população descrente com a democracia representativa. Você não pode cruzar os braços jamais. Deve fiscalizar e cobrar dos atuais políticos, sabendo que, infelizmente, não existe salvador da pátria. Se inscreva no canal e vamos juntos debater política. Um grande abraço do seu amigo Pacelli e até o próximo vídeo.